Kimawana Tala. Tem que fazer isso. Grande! Eu tava louco pra falar isso. Liagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Cara, é muito legal na hora que elimina, né? Kimadawiki Simbadama Tala. Cara, é muito bom, velho. E aí, pessoal? Tudo beleza? Vamos conversar sobre a última temporada de Round 6. Colocamos aqui alguns pontos, mas já aqui no meu destaque inicial, eu coloco que, pra mim, a série cumpre o seu papel. Tem um final que, de certa forma, até me surpreende, mas acho que esta continuação, né, segunda parte da segunda temporada, ela peca em alguns pontos, alguns exageros, algumas coisas que pra mim fogem do contexto. Você sai daquele plot do dilema da sobrevivência, da exigência do primitivo supremo do cérebro humano, pra enfatizar alguns dramas que pra mim acabam não funcionando, tá? Acho que as brincadeiras, elas perdem um pouquinho de criatividade, mas é bem como a gente falou na nossa primeira resenha da primeira parte da segunda temporada. Eu acho que o grande sucesso, o grande motivo do sucesso de Round 6 foi o impacto da imprevisibilidade do roteiro. Aqui a gente já tem um roteiro que é mais previsível, tem um fator assim que me surpreendeu um pouco no final, mas o componente da imprevisibilidade que a gente tem na primeira temporada não temos mais. Eu acho que a direção toma algumas decisões que pra mim não me agradaram, mas no final de tudo, no frigir dos ovos, a série cumpre o seu papel. Finaliza bem, na minha opinião, não é absolute cinema como foi a primeira temporada, mas num contexto geral aqui eu gostei, tá? Eu também gostei, eu acho assim, o Round 6, essa segunda temporada é uma segunda temporada difícil de você resolver. Eu não vou comparar, mas eu vou dizer o que me lembrou. Quando você tem uma obra muito grande, que foi um grande fenômeno, o Round 6, depois que foi anunciada a continuação, eu lembrei de Lost. Lost? Falei, meu, como é que você... Porque assim... como é que vai ser o final de Lost, né? Todo mundo ficava pensando. Tem que ser um final genial. Mesmo um final genial, de acordo com as primeiras temporadas, né? Pra você fechar bem a história. Aqui é a mesma coisa. Como é que você vai fechar essa história do Round 6? De uma maneira em que todo mundo goste. Por isso que eu acho que eles escolheram uma forma... Muitas pessoas não gostaram do final, porque não é aquele final feliz, né? Principalmente para aqueles personagens que a galera gosta. Eu acho que essa foi o grande problema com o grande público. Não gostou. Mas eu gosto de surpresas. Eu achei legal a surpresa do final, tá? Eu gosto de surpresas, como o Gabriel falou. Tem algumas coisas que me incomodaram na série. Normal. Mas o que eu gosto do Round 6 é a imprevisibilidade dos personagens. Todo mundo realmente pode morrer ali. E deixa claro, o roteiro deixa claro isso e assina embaixo. Assim como lá ali nos primeiros, na primeira temporada, na segunda temporada. Essa aqui é a terceira, né? Então assim, eu gosto disso. Exemplo, é o que eu sempre reclamo aqui. A gente vai assistir o Jurassic Park, Jurassic Rebirth aí. Esta semana. Então, aquele roteiro que você parece que tá? Você sabe quem vai morrer... Você sabe o que vai acontecer. Aqui, você tem uma previsibilidade. Mas você tem um imprevisto, né? Um grau de surpresa muito maior. Você tem uma previsibilidade, só que você não sabe como isso vai acontecer, né? Isso aí, entendeu? E aí, quando você teve a rebelião, você tinha a possibilidade de repente, de fugir, né? Teve um que fugiu. Foi ajudado, claro, mas fugiu. Então, assim, tinha muitas possibilidades. Mas me surpreendeu demais. Eu fiquei muito impactado com algumas mortes. E por isso eu gostei
dessa continuação do Round 6 terceira temporada. Muito bem, vamos lá, galera. Vamos conversar, tá? Já deixo aqui logo de cara que a gente vai conversar sobre Round 6 com spoilers, tá? Então, assim, se você ainda não assistiu, mas não tiver sensibilidade a spoilers, vem com a linhagem, aproveita, dá o triplo C, se inscreve no canal, que é muito importante. E uma dica muito importante também para você que busca liberdade financeira. Assim como no Round 6 eles lutam pela liberdade, aqui você vai entender um pouquinho mais sobre liberdade financeira com o Renda Máxima. Você já pensou em ter acesso às mesmas estratégias usadas por milionários e clientes de alta renda para organizar a sua vida financeira e investir com segurança? O Renda Máxima é uma consultoria de investimentos com registro no Banco Central e criou o Checkup 1.0, um programa completo que transforma a maneira como você lida com dinheiro, mesmo que esteja começando do zero. O criador do programa, Diego Guimarães, ele tem mais de 20 anos de experiência, ele esteve aqui nos estúdios da Linhagem TV, a gente bateu um papo, ele apresentou o Renda Máxima e a gente viu muito sentido em trazer isso para nossa audiência. O Diego Guimarães, ele é especializado em clientes alta renda e clientes do segmento private. E esse é um dos grandes diferenciais da Renda Máxima. E para quem que é o Renda Máxima? É para quem quer assumir o controle do próprio futuro financeiro com clareza, acesso e liberdade. É ideal para profissionais liberais, autônomos, investidores e famílias que desejam tomar decisões com segurança sem serem reféns de bancos. Se você busca estratégia, segurança e liberdade, clica no link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre o Renda Máxima. Vamos lá, galera. Eu pontuei aqui esse roteiro por episódios, resuminho do episódio, tá? E aí a gente conversa assim, vamos tentar seguir nessa linha, tá? O primeiro episódio, após o fracasso da rebelião, o Ji-Hoon retorna, eles devolvem o Ji-Hoon lá pro espaço, onde os jogadores ficam confinados, só que ele fica preso ali. E visivelmente o Ji-Hoon tá desenganado. Sim. Ali, ele já... A única esperança que ele tinha se acaba quando ele é devolvido pro jogo, presenciando a morte do amigo, e ele fica preso. Então ali, pra ele, já nada valia mais. Ele já não tava vendo mais sentido algum em estar ali, porque o motivo dele... Aí é interessante esse ponto pra gente avaliar, né? Simbolismo simbólico. Pra que o Ji-Hoon entrou no jogo? Ele entrou no jogo, ele voltou para o jogo para acabar com o jogo, tá? Ele dedicou a vida dele, após sair do jogo, a desmantelar a organização. A partir do momento quando o plano de rebelião, de fuga, dá errado e o amigo dele morre na frente dele, é executado na frente dele, e ele percebe que ninguém mais tá comprando a ideia dele, ele fica sem motivo, sem nada. Só que aí você tem uma construção para gerar uma raiva nele, que é o carinha que ia pegar as munições e tremeu na base. E aí você constrói ali uma rivalidade do Ji-Hoon com o cabelinho. Mas assim, realmente, o fato do Ji-Hoon ficar totalmente sem norte, eu gostei. Também eu gostei porque a rebelião que ele não conseguiu. Ele não conseguiu e o cara responsável pelo fracasso da rebelião, ele tá lá, ainda tá vivo, enquanto os outros que tentaram sair de lá tá morto. Então ele volta a ser um jogador, algo que ele nunca quis. Ele queria tirar, né? Ele queria implodir o sistema. Essa parte eu achei interessante, mas esse ódio pelo moleque lá, tudo bem, eu achei forçado, tá? Então, achei que ficou demais. Pra mim mas ficou demais. Mas tudo bem, eu acho que beleza, acaba passando pelo fato dele ter dedicado a vida por isso. E outra coisa, tá todo mundo muito no limite ali. Sim, né? Sim, exato. Eu acho que aí era o negócio que precisava pra ele transbordar e se perder. Beleza. No episódio 2, a gente tem uma brincadeira que eu achei da hora. Achei muito interessante, tá? Que é a brincadeira do pega-pega ou do esconde-esconde. Achei legal isso, porque eles separam, né, grupos azul e grupo vermelho. O grupo azul se esconde e o grupo azul persegue. E é simples. Pra você se salvar da brincadeira, você tem que matar
quem é do grupo do azul. E o azul recebe uma chave. E eles entram num labirinto. E aí você tem o desenvolvimento dos outros personagens. Porque nessa temporada de Round 6, ele apresenta a trans, né? Que não é trans, mas vamos chamar de trans, que eu não lembro o nome, porque é muito difícil decorar os nomes dos coreanos. É muito difícil. Então você tem lá a trans, que é a fortona lá, a militar. Você tem a minazinha grávida e você tem a velhinha com o filho bunda mole. Você tem o loucão da bala, o loucão da rave, e o nerd que era zoado, né? E o que tá cabelinho... se drogando, né? Que tá se drogando. Até então... Não, ele ainda não tava se drogando, sim. que o cara... E aí, você tem uma carnificina muito elevada aí nesse episódio. Eu acho que esse episódio e o próximo são excelentes, tá? Em tensão, em carga, em violência. Começa um matar o outro. Tem a xamã. Graças a Deus que aconteceu isso com ela. Cara, mas ela é excelente, não, velho. A mulher é muito boa, mas a personagem irritava de uma maneira... Irritava, cara. Ela era irritante, como ela era manipuladora, E ela, como ela era farsante. Tu viu como ela dá um Leonardo aqui no cara lá que fica até o final? Que ela já sabia o caminho. Ela vai riscando com o sangue, Não, né? ela já sabia o caminho e fala pra ele, olha, é aqui que me disseram, Meu, assim, ela realmente ela é irritante, mas, cara, toda vez quando ela tava em cena, você ficava com raiva dela. Isso aí. E assim, eu acho que essa personagem cumpre muito bem o objetivo, sabe? De você ficar no veneno com o personagem. Aí tem o velho... O velho... Que vai até o final. O velho... Excelente também. Quando ele ganha no Junkie Paul, ele... Esse é o que dá raiva, né? Esse dá raiva também, que se suja de sangue, né? Se disfarça. Então assim, você tem uma carnificina elevada e é nesse momento várias portas. Eu gostei do labirinto. O labirinto é interessantíssimo, tá? Eu acho que de todas as brincadeiras dessa segunda temporada, segunda e terceira, foi a mais legal. Foi. Tá? Tem aquela lá que eles estão correndo abraçados juntos, Sim. que é interessante Sim. também. Mas essa foi bem interessante, tá bem criativa essa brincadeira. E aí nessa, você tem a trans sendo morta. Cara, eu fiquei com raiva. Eu fiquei também, cara. Eu não esperava que ia ser assim, né? Então, aí eu vou trazer um ponto negativo que eu já tinha colocado, mas eu vou trazer pra esse momento. Eu acho que a morte da trans não foi do nível que ela merecia. Também acho que ela morreu muito coadjuvantaça, Muito né? coadjuvantar, morreu pelas costas. Mas então, isso que traição. Isso que eu gosto, né? Porque o jogo é isso. É isso mesmo. É o cara covarde que foge, é o cara covarde que vai pelas costas. Não tem ética nenhuma. Sim. Entendeu? Então, de uma forma eu não gostei, como eu concordo com você. Achei que ela merecia algo mais grandioso. Ela merecia uma morte mais digna. Uma morte mais digna. Tudo bem que ela foi digna, que ela tá protegendo ali, né? Sim. Mas, né? Mas ao mesmo tempo, o jogo é assim. Exato. O jogo, ele é covardia, entendeu? Porque o que acontece, galera? Eu falo por mim aqui. Eu já sabia que todos iam morrer, porque a primeira temporada te entrega isso. Todos vão morrer. Vai sobrar um só e acabou. Não vai sobrar 5, 6, 7. Eu tinha esperança de tentar fugir, como alguns fugiram ali, e a gente teve algumas aberturas. Eu tinha uma expectativa, mas me surpreendeu. Eu tava crente que ia morrer todo mundo. Mas eu achei que a trans merecia uma morte mais digna, Também sabe? achei. Uma coisa mais profunda, mais densa, não morrer desse jeito, sabe? Meio na traição, mas ok. E aí a gente tem uma outra inserção que pra mim, e aí é um grande ponto de debate nas redes sociais, que é a questão do parto. A criança, ela, ao mesmo tempo que ela serve como um gatilho pra um fechamento que eu considerei legal, ela é muito forçada. É muito forçada, galera. O bebê recém-nascido, o parto. Ser no meio do jogo. O parto ali no meio da treta. Não. É forçado. A menina, ela não tinha nem barriga de grávida direito. Devia ter, sei lá, uns 6 meses. Não sei se ela chega a falar isso em algum episódio. Mas ela nem tinha barriga direito e o bebê nasce inteiraço, sabe? Então, assim... Eu acho a questão do parto que eu coloco como uma forçação. O CGI do bebê ruim. É ruim.
É bem ruim. E no decorrer da temporada fica mais difícil aceitar, porque, pô, um recém-nascido, cara. É um recém-nascido que não tá com a mãe, tá pra cima e pra baixo, não toma leite, não é amamentado, não faz xixi, não faz cocô. Não faz sentido nenhum isso, sabe? Mas tudo bem. Pro componente dramático, pro engrandecimento do melodrama, funciona, né? Você ter uma criança ali. Mas acaba quebrando um pouquinho da verossimilhança pra mim em alguns momentos, tá? Eu achei extremamente forçado. Eu acho que se ela tivesse grávida, né? Você teria um impacto até maior, mas aí não teria todo o outro desenvolvimento do Ji-hoon. Mas eu achei extremamente forçado o parto no meio do jogo, tudo mais. Muito, muito, muito forçado. E aí a gente tem o plot da mãe e filho. Puta, esse também foi pesado, meu. Que esse me surpreendeu também, né? Do fato, a gente já avisou que tinha spoiler. Eu achava que ia ter mais desenrolar disso aí. Mas o fato dela matar o filho, né? Protegendo a criança. Então, vamos lá. Pra mim, assim, quando o filho bunda mole... O filho bunda mole. Ela enfia, né, o negócio do cabelo nas costas do filho, mas não é o suficiente pra matar. Também achei. O que matou foi ele não ter matado ninguém durante o tempo e depois ele é executado. Mas a mãe, ela leva essa culpa porque ela impediu que o cara matasse a menina que tava com o filho. Ela não queria... a mãe impede. Isso daí é bem profundo, cara. É simbólico factual. É muito profundo. Tipo, o cara ia matar a mãe. Tinha acabado de parir. Ele ia matar. E a mãe do cara impede ele, enfiando a agulhinha lá do cabelo. É que ele tava indo pra cima dela com a criança, né? Acho que ele ia querer matar a criança. Não sei. Pra mim, ele tava indo pra cima da criança, que a criança é até mais... Acho que ele chega a falar, né? Que a criança é mais mas fácil, a criança né? Ainda não tinha sido inserida no jogo, ainda não dava pra saber. É verdade. Mas aí, tipo, quando ela enfia a agulhinha no cara, depois chega os soldadinhos lá e metranca. Novamente, desde o começo, pra mim, essa mulher, essa velhinha, ela é um show, tá? Ela é mesmo. Cara, ela é sensacional. Isso é um ponto que eu preciso destacar, mas assim, com muita tranquilidade. A atuação dos coreanos é excelente, cara. E eu vou além, é o elenco inteiro. O elenco inteiro, dos cara. Recém-nascidos. O Ji-hoon dá um showzaço. Pô, eles são incríveis, o vilão, todos são excelentes. Todos. Muito, mas muito bons. E aí, no final, você tinha que deslocar, né? Três chaves com cada símbolo do jogo ali, né? Quem jogou PlayStation é o famoso controle do PlayStation. Bolinha, quadrado e triângulo. Engraçado que quando a feiticeira, ela manja isso e encontra o velho safado e pilantra, ela abre a porta da saída e ele fecha a porta. E leva a chave. E aí ela fica e morre também. Eu achei isso muito surpreendente também, né? Porque é aquilo lá. Essa brincadeira mostra muito bem como é que é o jogo. Que é assim... Zero caráter, né? Que é o ser humano. Ser humano quando... Não tô falando todos, tá? O ser humano quando ele é... Exposto, mas tem a frase que o Rambo fala no trailer, o Rambo 4. Quando você é pressionado, matar é tão fácil quanto respirar. Essa é uma frase do Rambo 4. Pode crer. Então, assim... Quando ele tá afiando o facão. Isso. E assim, essa parte é incrível. Ainda com o padre, né? Porque assim... O Round 6 ele explora a fraqueza humana quando você é muito pressionado e é uma questão de sobrevivência. É o limite do limite. Uma coisa que você não faria normalmente, quando você é pressionado com a sua vida em risco, você vai lá e faz. E essa prova é isso. É isso. É o cara entregando outro, abrindo a porta pra outro. É isso aí, meu. Isso eu achei muito bom e foi um episódio chocante. Chocante. Porque aí morre três que eram... três personagens que, pô, eles muito tinham... importantes pra narrativa. Exato, eles estavam tendo ali um bom protagonismo, né? E a véia xamã. Isso. O filho da mãe, bunda mole. E a trans. Caraca. E aí você tem em paralelo o Ji-hoon perseguindo o cara. Isso. Que é uma perseguição implacável. O Ji-hoon só quer saber de pegar o cara. Sim. E aí você tem um confronto entre eles, luta,
e faca pra lá, e faca pra cá, e navalha, estocada Adélio. E aí, meu, o Jihu mata o cara enforcado, mano. Eu não achei, isso também eu me surpreendi. Eu achei que ele ia estar perseguindo, ele ia abrir uma porta e ele ia cair. Ia contar como morto do Jihu. Sim. Mas não. O cara mata ele enforcado, velho. E é meio... estrangulado mesmo. É meio jogo de tiro, né? Um frag. Você precisava fazer um frag. É isso aí. Então, eu achei interessantíssimo, cara. Realmente foi uma brincadeira muito boa, tá? Sim. Muito boa. Bom, depois que eles terminam tudo isso, toda essa brincadeira, sobram 8 pessoas, né? Sobram 8... E, na verdade, não sobram 8, né? Sobram algumas a mais. E aí, tá aí, que a gente já tá no 4º episódio, que é uma cena que eu também não gostei, que é a velhinha... Se matar, né? Ela se matar. Até faz sentido, óbvio, por toda a adrenalina. Ela matou o próprio filho, Matou o próprio filho. Aí, pra mim, vamos lá, já que a gente tá falando de profundidade, desenvolvimento e os arcos individuais de alguns personagens são muito bem desenvolvidos, eu queria ver a reação da velhinha ao ver o filho ser executado. Porque ela é muito boa, essa velhinha. Sim, sim. Cara, isso foi plantado o tempo todo e simplesmente não aparece. É verdade. Não aparece. Sabe, eu queria ver, porque assim, ela é tão boa atriz... Aí, né, eu quero que vocês entendam isso que eu vou falar. Ela é tão boa atriz. Como ela tem o controle das expressões, o olhar, a tremida de beiço na hora do choro, que eu queria ver a reação dela quando o filho foi fuzilado. Eu queria ver aquilo, porque ela é uma excelente atriz. E você compra tanto essa relação dos dois, tanto, que eu queria ver aquilo. E aí não deram ênfase pra isso. Depois ela já tá lá conversando com o Ji-hoon. Ela fala pro Ji-hoon que ele tem que proteger a criança. E aí ela dá na mão do Ji-hoon um motivo. O Ji-hoon não tinha motivo nenhum. Ele tinha virado um animal ali quando ele matou o cara. Ele chegou no mais baixo da primitividade humana. Verdade. Ali. Só que ela dá um motivo. Ela fala, meu, só você é capaz de proteger essa criança indefesa. E aí o Ji-hoon assume pra ele essa condição. E aí ele ganha uma outra motivação. E aí é interessante porque você tem um crescimento do Ji-hoon, novamente, né? Você tem ali a substituição do animal racional e a entrada de um ser humano. A entrada do cara que vai proteger a inocência da criança. E aí nessa conversa que ela joga isso pra ele... Do meio da madrugada, chegam os guardas e ela acaba tirando a própria vida, estrangulada lá no cobertor. Pô, cara, eu fiquei mó triste. Eu sabia que ela ia morrer. Mas, novamente, assim como a trans, ela merecia uma morte mais digna. Mais ênfase. Eu acho que a série, ela trata isso, como é coreana, né? Ela não desenvolve e não coloca um sentimentalismo, uma romantizada hollywoodiana pelo fato da linguagem deles também ser dessa forma. Eu gosto disso. Tipo, mais ou menos como se fosse a vida real. Não tem não tem visão romântica nenhuma. A pessoa morreu, acabou. É o que você tá vendo ali. Não tem... Sabe? Faz sentido. Folclore. Então, acho que por linguagem, eu concordo com você. Mas é por linguagem e eu acabo gostando disso. E foi surpreendente, porque cara. É como se fosse a vida. E foi muito triste. É a pessoa ali que tomou aquela atitude. Assim como a outra que morre ali no jogo e continua. E o negócio continua. Eu achei... É uma maneira fria, mas se fosse na vida real, seria daquela forma. Você ia acordar, você vê ela aqui, ela daquele jeito... Triste, mas é o que acontece. Eles foram muito corajosos. Foram mesmo. Foram muito corajosos. E agora, entrando no episódio 222, aí que vem um negócio. Vem o preço de você ter eliminado tantos personagens interessantes, porque aqui cai. Você já sente uma barrigada, porque, pô, em 2 episódios você matou 4 personagens interessantíssimos, cara. Exato. Né? Então, aí cai. Porque só tem o Ji-hoon. Tem o Ji-hoon, o vilão, o arco da menina da Coreia do Norte ali, que é outra personagem animal. É irada ela. Incrível.
Mas é isso. E o pescador. É. Né? O pescador chato lá. Chatão. Que aí o detetive já entendeu, o outro avisou, foi na casa com cachorro e CGI. Não precisava, né, galera? Não precisava. Sabe daquele cachorro da cena, né? Não precisava. Não precisava. Mas ele precisava dar o tiro pra alguém chamar a polícia. Alguém vê ele pulando um muro lá da casa do cara e chama a polícia. Não precisava colocar aquele cachorro Forçou. em CGI, né, pô? Sim. Tira o cachorro. Enfim, mas eu gostei que também mataram o cachorro, né? Matou o cachorro. Matou o cachorro. Então, assim, mó tirão na cabeça. todas as obras que criança e cachorro tomarem tiro, eu já tenho saldo positivo. Então, aí, antes de restarem só os 8, tem uma outra prova, que é a pular corda. Sim. A prova de pular corda, ela é bem genérica. Sim. É igualzinho a prova do cabo de guerra. É. É igualzinho a do cabo de guerra do começo, sabe? Claro que você tem uma dinâmica diferente, mas assim, é igualzinho. E aí você tem uma mistura, né? Quando eu vi essa prova da pular corda, é uma mistura do cabo de guerra com a ponte de vidro. Isso. Né? Que um não quer passar, outro não vai deixar o outro passar. Só que o grande ponto da prova de pular corda é o nascimento do Ji-Hoon protetor. Isso. Aí ele vira o protetor, ele assume a criança e vai sozinho, ele vai na frente, pula, consegue completar a prova. E aí você tem o sacrifício da mãe, Sim. que é um sacrifício hollywoodiano. Esse sim. Que é o que tem a dignidade, porque ela tava com o tornozelo inchadaço, Tava. não tinha condições de pular. E ali ela fala, Ji-Hoon, protege minha filha, câmera lenta Zack Snyder, e aí ela se joga, né? Eu achei legal pra cacete esse fim dela, tá? E é fora que depois que o Ji-Hoon passa o cara... Tu viu, e cara? fica na borda. Fica na borda, não deixando ninguém. Malandro. Isso, como estratégia de jogo, é muito bom, né? Vai ficar, ele fala pro Ji-Hoon, né? Vai ficar só eu e tu. E a gente racha. A gente para no próximo, a gente racha o prêmio. Isso eu acho muito legal, como eles colocam várias mentes humanas, né? Sim. Da pior pra melhor. O Ji-Hoon é o cara protetor e tudo mais, quer salvar todo mundo. E os caras que querem o dinheiro, que mata o cara. Quanto mais gente morrer, eu vou ganhar mais dinheiro. E é isso aí. Tem os caras que são FDP desde o começo do jogo. Isso. Tem os caras que começam a virar FDP. E tem os caras que até no final são humanos, mas em algum momento se corrompe. É isso aí. Em algum momento você é tomado pela mente irracional, porque você tá ali colocado à pressão suprema de tudo, é sobrevivência pura. E aí você tem algumas mortes ali, né? Mas aí no final a mãe se sacrifica e o Ji-Hoon fica com a criança e sobram 8 participantes. E aí sobram 8 participantes e aí você tem um grande plot twist que aí eu achei interessante, que é inserir a bebê como número 222. Legal. Cara, eu achei classe A isso, cara, porque aí todos começam a olhar pra bebê como uma concorrente. Uma jogadora. Aí eles ficam calculando, pô, tem tantos bilhões de wons, mas se não tiver a bebê, tá tanto pra cada um. Ou seja, a bebê, ela é uma privilegiada. Ela é meio que uma privilegiada e os outros caras não aceitam. E o que o André falou tem total sentido. Você eliminou os personagens mais interessantes nas provas anteriores. Só sobrou uns caras que você não fazia nem ideia de quem eram. Sim. Só o velho. O velho vilão. O velho, e depois você tem um cara que ganha um potencial de vilão ali. Um cara grandão, né? Cara grandão. Né? Meio malandraço ali, que é bom também. Mas ficam os caras meio desinteressantes, sabe? E aí tem aquela situação que é igual à da primeira temporada, a refeição, todo mundo comendo pra caramba, de trajes de esporte fino, smoking. O bebê ganha uma mamadeirinha, que eles até colocam no negócio pra esquentar a mamadeira, mas é a única refeição que a bebê faz. O bebê não faz xixi, não faz cocô. Então, assim, a bebê... A bebê, ela é meio que uma situação muito ambígua. Ao mesmo tempo que quando aparecia ela, a imersão quebrava. Sim. Ela gera um motivo pra uma discórdia absurda. Sim. Que é legal. Então a bebê, ela funciona e não funciona ao mesmo tempo. É o famoso ataque e defesa num só. Pra fazer um paralelismo, o rapaz lá, o irmão do chefão, tá indo pra ilha.
E a menina da Coreia do Norte, é que é muito difícil realmente decorar os nomes aqui, galera. É muito difícil, cara. É só Ji-hoon. A gente vai dar essas dicas pra vocês. A menina da Coreia do Norte tá indo com aquele jogador que é pai daquela criança que tá doente. E o cara, ele fala, não, traz ele de volta pro jogo, que ele vai jogar. Eu pensei que, de alguma forma, ela iria entrar no jogo. Tanto o cara que tava lá, que tomou, acho que um tiro aqui, né? E a da Coreia do Norte. Eu pensei que, caraca, eles vão colocar ela no jogo. Mas isso não acontece. Então, só pra fazer um paralelo. E aí é o seguinte: o chefão chama o Ji-hoon pra sala dele. O chefão chama Dr. Doom, o Dr. Doom chama o Ji-hoon pra conversar. E aí fala: ó, pega essa faca. A galera tá empanturrada, dormindo forte, você mata todo mundo. Legal que ele tem um vislumbre dele no passado. Né? Conversando com o velhinho da primeira temporada. E aí mostra ele matando também a galera que tava dormindo. E ele tenta fazer a mesma coisa com o Ji-hoon, só que o Ji-hoon não consegue. Porque ele meio que ele se identificou, ele criou uma conexão com o Ji-hoon. Ele respeita o Ji-hoon. Ele respeita o Ji-hoon. E aí, o que acontece? O Ji-hoon, quando o Ji-hoon fala isso, porque ele faz uma pergunta pro Ji-hoon, que pra mim é o gancho pro final. Ele fala, você ainda tem fé na humanidade? Ele pergunta isso pro Ji-hoon. E aí já deixa marcado. Da hora que ele falou isso, eu falei, o Ji-hoon vai se sacrificar. Ele vai fazer algum ato de extrema humanidade, porque eu duvido que o Ji-hoon sobreviva. Eu já tava falando pra mim, o Ji-hoon não vai viver. Ele não vai sobreviver no final. Não vai. Enfim, tem a última brincadeira, né? Que eles ficam em pilares que formam as figuras geométricas. Detalhe pra direção de arte, pros cenários, que são fantásticos, sim, tá? Assim, realmente, Round 6, você tem aqui uma quedinha de roteiro, uma queda de profundidade, de imprevisibilidade, você tem. Mas, cara, o visual, a linguagem de Round 6, ela é única. Sim, é muito Não bom. existe nada parecido com Round 6 na história. Muito bem feito. Aliás, a gente só tem mais uma coisa pra reclamar aqui. Os VIPs são ridículos. Puta eles quebram totalmente ali, eles estão falando em inglês. São muito, como é que é genérico. A linguagem? Muito cringe. Genérico, sabe? Cringe. Um inglês de CCAA ali. É muito tosca a parte dos VIPs, cara. É ridículo. Os VIPs são ridículos, eles estragam o negócio. Eles estragam. É aquela parte da novela que você não quer ver. E você já sacrificou bons personagens e agora a gente entra no arco do que o personagem que me surpreendeu foi o pai. Foi. E surpreendeu em vários quesitos, porque ele é pai, né, da criança, e ele viu a menina morrer, a mãe do filho dele, e aí tá eles ali combinando de jogar o Ji-hoon e a criança, porque aí eles têm... E são 3 ganhadores, né? São. 3 ganhadores, não é um só, então aqui você já tem uma mudança de todo mundo morrer, né? Aqui você já tem uma mudança de 3 pessoas. É que pra cada bloco... Um teria que ser morto. É isso aí. E como eles matam todo mundo no 2, aí fica difícil, né? Mas isso aí foi eu achei interessante. E como final. Ele morre antes deles darem a largada, né? Porque assim, eu achei que o Ji-hoon, ele ia pisar no botão no terceiro, ele ia pisar no botão pra ser uma disputa entre os dois. Só que como o cara cai, meio hollywoodiano ali, né? Aquela queda segurando. Sim. Bem hollywoodiano, precisava né? dessa parte. Aí como ele cai sem ter apertado o botão, então automaticamente ele tinha que apertar o botão e alguém teria que ser morto. E aí fica o dilema do Ji-hoon e do bebê, né? Só um detalhe, né? O doidinho lá da droga, forçado também. Thanos, né? Forçado. Ele tem uma visão o arco desse menino aí é muito forçado, porque ele toma lá a balinha lá e ele fica tendo umas alucinações, mas já passou, entendeu? Não é pra ficar desse jeito tão doidaço horas e horas, enfim, pra mim força. Esse personagem é bem forçado. Também achei. Os caras espancando o cara, você vai ser um saco de pancada, é pesado. É pesado. E aí você tem o velho morrendo também, que o velho foi uma boa morte, né? Mereceu. Merecida. O cara mereceu. Enfim, e aí você tem o grande finale,
né? Porque os VIPs tudo achando, todo mundo achando que o Ji-hoon ia jogar criança. E aí ele fala na frase final, né? Nós não somos cavalos, nós somos humanos. O Ji-hoon coloca a criança no meio da plataforma lá e se sacrifica, salvando a criança. Ato heróico, né? Altamente altruísta, se sacrifica e a criança vive. E ali ele prova pro Dr. Doom, né, que ele ainda tinha uma fé. Ele é a personificação da fé na humanidade. Ele responde pro cara, ó, eu sou a resposta pra sua pergunta. Eu vejo fé na humanidade. E aí ele se sacrifica. É um final que eu achei muito... assim, não é o imprevisível do imprevisível, por exemplo, na primeira temporada, que os amigos têm que se matar ali, que aquela luta é incrível. Mas pra mim foi um fechamento bonito, tá? Do Ji-hoon. Eu gostei. Eu gostei também. Eu entendo as pessoas que não gostaram ali o final, mas eu entendi. E não podia ser de outro jeito, né? Todo mundo só tem que sobrar um, né? É. Então, no jogo ali... Então eu acabei gostando, aí você tem a ilha explodindo, bomba, aí a ilha explodindo... O irmão vem do outro com o bebê, não atirando, clássico. E um gancho, né? E eu vou falar uma coisa pra você, hein? A hollywoodização do Round 6 não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque eles criaram todo o estilo, eles criaram toda uma ética. Não sei se vai dar bom o Round 6 americano não, hein? A gente tá falando de Hollywood. Porque... Fica... Não sei, hein? Não sei. É difícil e não é fácil. Ó, só pra destacar os pontos negativos que eu coloquei, a bebê mal feita... Podre. A bebê mal feita várias vezes quebra a imersão. Várias vezes. Os VIPs ridículos, tá? Ridículos, sem emoção, tudo podre os VIPs. O ritmo dá uma quebrada, principalmente quando você vai pra subtramas desinteressantes. Então, quando vai pro VIP, é ruim. A trama do irmão, pra mim, atrás da ilha... 14 episódios atrás da ilha. Barriga. Ele fica atrás da ilha, chega na ilha, entra na ilha, vê o irmão e vai embora. Acabou, não faz mais nada, né? Mas pelo menos salva o cara, mas é desinteressante. Agora, a trama da mina da Coreia do Norte é classe A. É a melhor trama. É classe A. Essa aí é muito boa, tá? Eu adorei essa subtrama. Os VIPs são podre. São muito fracos. E aí você tem os personagens rasos que sobram no final. Se a gente for lembrar na primeira temporada, sobram personagens muito bem construídos. E aí aqui, não sobram tão bons personagens. Mas enfim, galera, num contexto geral, pra mim, essa temporada de Round 6 fecha com a nota 7,5. Eu dou nota 7. Muito bem, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, que é muito importante a opinião de vocês. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.